Bom dia! Hoje estamos aqui para uma conversa com Fernando Campos, engenheiro florestal que possui 15 anos de experiência em conservação da biodiversidade e gestão estratégica de capital natural. Atualmente é gerente sênior de finanças de conservação e clima da Citauí, onde lidera iniciativas relacionadas com o desenvolvimento de soluções financeiras e econômicas para alavancar ou destravar capital para a gestão sustentável da biodiversidade e no enfrentamento dos desafios climáticos. Fernando, agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje compartilhando um pouco da sua experiência conosco. Para isso, preparamos algumas perguntas. Eu vou começar a perguntar. Como que surgiu o seu interesse pela área da conservação da biodiversidade e o que mais te motivou nessa trajetória? Pois bem, antes de mais nada, antes de responder, gostaria de agradecer vocês três aqui, Lívia, Sofia e Maria Fernanda, por terem me convidado para esse podcast. É um grande prazer poder conversar com vocês sobre esse trabalho que eu acho muito importante. Espero que ao final também aqui da conversa vocês também achem importante, tá certo? Então agradeço vocês, também agradeço a escola, que é a Umbrella, por esse convite e por esse trabalho super bacana que vocês têm feito. Como surgiu o meu interesse, por biodiversidade, por essa minha trajetória? Eu acho que desde que eu tinha a idade de vocês, aí 13, 14 anos, eu assistia bastante programas da Discovery Channel, da National Geographic, aqueles programas sobre animais, sabe? A vida na Terra, como os animais viviam na África, no meio da Amazônia. E aquilo sempre me instigou muito, assim, eu sempre olhava aquilo e falava, poxa vida, eu quero trabalhar com isso. Vai ser muito interessante se eu conseguir trabalhar com isso um dia na minha vida. Eu não trabalho necessariamente com aquilo que a gente vê nos vídeos, tá certo? Naqueles documentários da Discovery ou da National Geographic, mas sempre teve um interesse muito grande de eu querer atuar conservando aqueles animais ou aquelas plantas que eu via na TV e que, de certa maneira, estavam sob ameaça, diversas ameaças. Então, eu acho que esse foi o meu grande motivador quando eu era bem jovem em relação a olhar para a natureza e falar, é algo que eu quero trabalhar com. E depois as coisas foram andando, alguns caminhos nem sempre foi trabalhando com conservação da natureza, mas a vida vai caminhando e a gente vai encontrando o nosso caminho aí ao longo desse tempo todo. Com mais de 15 anos de trabalho, qual foi a experiência mais marcante da sua carreira? Olha, 15 anos já aconteceram algumas coisas, mas eu vou colocar para vocês aqui algo que é bem recente, que é algo que tem me trazido bastante energia e motivação profissional e pessoal quando eu faço esse tipo de trabalho. Semana passada, por exemplo, eu estava numa terra indígena, no interior do Maranhão. Era uma terra indígena no sul do Maranhão, perto de Tocantins, num município perto de um município chamado Imperatriz, certo? Essa terra indígena é de uma etnia chamada Cricati. Tá? Cricati, como vocês devem saber ou não, mas enfim, no Brasil a gente tem mais de 100 etnias indígenas diferentes, espalhadas por diversas terras indígenas. E eu fui lá, passei 5 dias na terra indígena, desenvolvendo um trabalho, era a conclusão de um projeto que a gente realizou ao longo dos últimos 3 anos. Então foi uma visita de conclusão desse trabalho. E estar nesse ambiente, com pessoas que vivem uma vida bastante diferente da nossa, que vivemos hoje na cidade, com diversas facilidades, acesso a supermercado, acesso a ônibus, acesso à internet, estar lá com eles, onde a vida é muito mais difícil nesse sentido, para mim é bastante motivador, me impacta bastante, sabia? Ver como eles conseguem viver uma vida bastante simples, dentro dessa complexidade de falta de acesso. Então é uma coisa assim, às vezes eu paro e penso, como que eu, Fernando, se eu conseguiria viver naquela condição? Talvez não, mas eles conseguem, e eles vivem muito bem, e eles desempenham um papel muito importante. Inclusive, estava aqui comentando, a gente estava lá, tinha crianças indígenas que dançaram quadrilha, e eu pude conversar com elas estudam nas escolas ali na aldeia. Então, é algo que me marca bastante na carreira, sempre quando eu visito esse tipo de comunidade tradicional, e me faz refletir bastante o meu modo de vida e o modo de vida deles. E que habilidades foram mais importantes para você chegar à posição que está hoje?
Olha, eu vejo que, em termos de habilidades, né, essas habilidades mais soft skills, vamos colocar dessa maneira, para mim foi muito importante poder entender e juntar diversas disciplinas do conhecimento, tá certo? Apesar de eu trabalhar com biodiversidade, eu não trabalho apenas com biologia ou apenas com química, né? Entender como que a questão de natureza envolve o ser humano, envolve questões econômicas, questões políticas. Entender essa complexidade, como as coisas elas se interrelacionam, é uma habilidade muito importante de você fazer essas conexões entre disciplinas do conhecimento, para você não ficar falando só com quem conhece aquilo que você conhece, o que a gente chama, né, de ficar só na sua bolha, né? Então, acho que uma das minhas maiores habilidades foi poder estourar essa bolha, sair da minha bolha só de quem trabalha com conservação e conversar e discutir esses temas com quem trabalha em outras áreas, né? Então, é muito importante falar sobre antropologia, sociologia, política, economia, e eu consigo fazer isso com certa facilidade. Acho que acredito que essa foi uma das minhas maiores habilidades desde o começo, né? E tem um outro ponto que é sempre muito positivo, eu sou bastante comunicativo, eu acho que isso é super importante. Então, como você consegue comunicar, e comunicar não é apenas falar, é garantir que o outro esteja recebendo essa informação da maneira adequada também. Então, eu sempre tive essa habilidade, mas também fui desenvolvendo ao longo da minha carreira para que as pessoas possam compreender, acho que com mais facilidade, alguns temas que eu tenho trabalhado. Já falando sobre esse negócio de matéria, qual que era a sua matéria favorita na escola? Porque normalmente as pessoas associam bastante a sua profissão à biologia e... Sim, eu acho que isso é bem direto mesmo, né? Mas a minha disciplina predileta não era biologia. Assim. Eu, na verdade, sempre achei uma parte da biologia um tanto quanto chata. Principalmente, inclusive, eu trabalhei mais sobre isso, né? Mas toda vez que eu discutia, né, na biologia, principalmente a questão de plantas e tudo mais, sabe, identificar plantas, essas coisas, não era um tema que eu gostava muito, não, né? Mas eu sempre gostei da parte da evolução, né, a parte do reino animal e por aí vai, né? Quando eu estava na idade de vocês, um pouco mais velho, eu acho que a matéria que eu mais gostava era matemática, para bem da verdade, tá certo? E sempre gostei de literatura. Eu acredito que, na verdade, acho que vocês ainda não têm literatura no nono ano, não sei como português é separado ou não, mas elas foram as matérias que eu sempre mais gostava, tá certo? E é isso. Pode ser um pouco frustrante não gostar de biologia, mas gostava, ia bem, né? Mas não era aquela coisa que me dava paixão de estar ali trabalhando. Como que você explicaria, a relação entre matemática e a sua profissão? Eu sou formado em engenharia florestal, tá certo? Engenharia florestal, no final das contas, é uma engenharia. Então, todas as engenharias, não importa qual seja, civil, eletrônica, elétrica, o primeiro ano é basicamente o mesmo. E ele é bastante focado em matemática, né? Então, tem essa questão de que matemática ela é importante por conta de engenharia. Mas eu acho que tem outra questão em matemática que sempre me motivou muito, e isso era por conta da minha professora, sobretudo no ensino médio, que matemática pode ser filosofia. Então, quando ela nos provocava a pensar logicamente, né, dentro da matemática, ela nos provocava a pensar filosoficamente também. Então, ela sempre trazia, além da matéria específica, né, de cálculo, aquelas coisas que às vezes parecem ser um pouco chata, ela trazia informações do que estava por trás daquilo, quem foram os pensadores que pensaram aquilo. E muitos dos matemáticos famosos, né, dos primeiros matemáticos, no final das contas, eles eram filósofos. Eles eram filósofos e traziam uma lógica por detrás daquele cálculo. E isso sempre me fascinou, essa linguagem universal da matemática, tá certo? Então, é algo, acho que, muito mais pessoal do que no ambiente de trabalho, mas que seguiria nessa linha. Muitas pessoas ainda enxergam a biodiversidade como um tema ambiental e não econômico. Como você explicaria essa relação? Tá certo.
Acho que isso aqui é muito importante, eu acho que principalmente para vocês. E aqui nesse momento eu vou tentar explicar. E daí vocês, se não entenderem ou quiserem explorar algum desse tema mais profundamente, vocês me falam, tá bom? Vamos pensar assim, né? Eu vou falar uma coisa. A economia depende da natureza. Tá? E agora eu vou tentar explicar para vocês como que a economia depende da natureza. E o que é a economia? O que é o sistema econômico? Economia, né, é como, né, nós, né, pessoas, junto com empresas e o governo, a gente tem as nossas relações econômicas de comprar, vender e por aí vai, tá certo? Então, de uma maneira bastante direta, né? Hoje, quando vocês vieram para cá, vocês devem ter tomado café da manhã. No café da manhã, talvez vocês tenham comido pão, queijo, presunto, ovo, suco de laranja, alguma coisa nesse sentido, uma Nutella. Se você parar para pensar, tudo o que você comeu hoje veio da natureza. O queijo é baseado em leite, o leite veio da vaca, tá certo? A vaca faz parte da natureza, né? O pão é feito em trigo, o trigo é da natureza, né? O presunto é do porco. A Nutella, inclusive, do que é feita a Nutella? Ela é feita de avelã com óleo vegetal. Esse óleo vegetal é um óleo de palma, que é de uma palmeira, tá certo? Então, tudo que nós comemos e tudo que nós compramos no mercado vem da natureza, de certa forma. Vocês podem não saber diretamente porque vocês estão pegando no mercado, estão comendo na casa de vocês, mas em algum momento aquilo veio da natureza. Da mesma forma como várias outras coisas. Essa mesa que a gente está sentado, essa cadeira, isso daqui é madeira, tá certo? Madeira veio de uma árvore, né? Esse tecido, muito provavelmente, ele é um tecido que veio de alguma fibra que é vegetal, né? Então, toda a nossa relação, né, de consumo vai acabar na natureza. E aí que mora, né, essa relação do tema ambiental com a economia, porque toda a economia depende da natureza. Então, é um pouco ingênuo não pensar que nós não precisamos da natureza. E é até um pouco estranho mostrar que nós estamos degradando ou destruindo a natureza, sendo que dependemos dela, né? Então, a relação de economia e natureza e biodiversidade, ela mora aí. Como que a natureza, ela fornece as matérias-primas e os serviços que a nossa economia e nossa sociedade tanto depende para sobreviver. Ficou claro? Tá. E quanto custa não investir em conservação? Essa é uma pergunta complexa, tá certo? Vamos dar um outro exemplo aqui, né? Então, quando a gente fala de conservação da natureza, né, o que é não investir na conservação da natureza e quanto que isso poderia custar? Vamos pensar aqui em Curitiba, tá certo? Quando chove bastante aqui em Curitiba, né, aonde que alaga? Vocês sabem dizer? Acho que não. Vocês já viram o Parque Barigui completamente alagado? Já. Vocês já viram o Parque São Lourenço completamente alagado? O Parque Não. Tanguá? Mas eles alagam, certo? E por que eles alagam? Porque eles foram feitos para alagar, né? Se investiu naquele ambiente, né, conservando parte da natureza ali, para que quando em Curitiba tivesse chuvas bastante fortes, em vez do rio que passa por ali alagar os bairros, alaga o parque, né? Então você para e pensa, se eu não tivesse investido naquele parque, naquele ambiente, naquela conservação daquele parque, eu iria alagar casas. Essas casas são de pessoas, né? Então, haveria uma perda econômica por conta das casas e das pessoas né, das casas perdidas, das pessoas que foram retiradas daquele ambiente. Então, quando a gente fala assim, quanto custa não investir, o que a gente tem que pensar é assim, se a gente não investisse, qual é o dano que isso causaria, né? Trazendo um exemplo bastante forte aqui para vocês, eu não sei se vocês vão lembrar, né, mas há uns 2, 3 anos atrás, vocês ouviram que das enchentes lá no Rio Grande do Sul? Sim. Né? Tudo aquilo aconteceu porque na bacia hidrográfica, os rios, né, que estavam na serra, a mata ciliar estava completamente desmatada, né? Ou seja, então quando choveu, vamos colocar de outra maneira. Ao redor dos rios, quando tem floresta, a floresta ela serve como um filtro, né? Então quando chove, a chuva vai para o solo, penetra no solo,
né? E as raízes, elas diminuem a velocidade que a água percorre, né? Então, a mata preservada ao redor de rios, ela faz com que a água ela vá mais vagarosamente para o rio, né? Quando você tira essa floresta, quando a água cai, ela corre rapidamente. Então, o que acontece? Lá eles não tinham mais floresta. Então, a água, ela não tinha mais para onde como penetrar no solo e ela correu rapidamente para o rio, fazendo com que o rio enchesse rápido. E como choveu na serra como um todo, aquilo tudo, a água, né, uma bacia hidrográfica, todos os rios foram se juntando e desaguavam em Porto Alegre, né? Então, é basicamente isso. Se a gente tivesse mantido conservado aquelas florestas na beira dos rios, né, na parte do Planalto, muito provavelmente aquela tragédia e aquele dano não teria acontecido e que custou muito mais dinheiro, tá certo? Então, às vezes, a gente faz a conta inversa. O quanto que, se eu não tivesse natureza conservada, qual seria o dano que isso geraria, né? E a partir daí a gente faz um custo, entende? Ok, então conservar a natureza custaria tanto porque ela está evitando esse dano. Ficou claro? Sim. Quais são os maiores desafios para transformar a preservação ambiental em soluções econômicas sustentáveis e acessíveis para empresas e comunidades? Essa é difícil. A coisa mais complexa que a gente tem hoje é fazer com que as pessoas e as empresas entendam o quanto que elas dependem da natureza, tá certo? Uhum. Para as pessoas é entender que a sua vida na cidade, ela depende de natureza, embora você não perceba. É um exemplo que eu dei da comida agora um pouco tempo atrás, certo? Mas entender que você depende de natureza para não ter enchente, para entender que você depende de natureza para ter um clima estável, né? Entender que você depende da natureza para ter diversos benefícios que hoje a gente entende como eles são de graça para a gente, né? Para as empresas é a mesma coisa, né? Então, as empresas elas não entendem a natureza como sendo o que a gente colocaria em termos, né, de corporativos, como um ativo econômico, algo que é importante para o negócio delas funcionar, né? Elas entendem aquilo como uma estratégia de sustentabilidade, né, como uma filantropia, né, que é legal de fazer, só que aquilo não está me dando retorno financeiro, né? Então, essa é a parte mais complexa, é fazer com que as empresas elas entendam que a natureza, que elas dependem da natureza e como que elas devem, dentro dos seus processos de tomada de decisão, decidir como conservar a natureza para que o negócio delas não esteja sob risco. É um pouco complexo esse caminho com as empresas, tá bom, gente? Eu tenho trabalhado bastante nisso, ele é um pouco complexo, né? Mas então vou trazer um exemplo para vocês. Um exemplo, a Coca-Cola, a empresa Coca-Cola, né? Qual que é o produto da Coca-Cola? Coca. Do que é feito a Coca-Cola? Refrigerante. Do que é feito o refrigerante? Qual que é a base principal do refrigerante? Ai, eu já tinha visto isso uma vez na internet. É a água. Ai. Entende? É a água. Você está colocando sabores diferentes ali, mas no final das contas é a água. Agora você imagina a fábrica da Coca-Cola num lugar onde não tem água, ou num lugar que está sofrendo uma seca. Você acha que aquela fábrica vai produzir? Não. Então é isso que as empresas precisam entender. Porque se elas dependem de se elas dependem da natureza, como a Coca ou várias outras empresas dependem de água, se elas não buscarem conservar a água, que é importante para o negócio delas, não vai ter negócio para elas. Então a Coca-Cola, se ela estiver num lugar que vai sofrer secas prolongadas, ou que a gente chama, né, de estresse hídrico, né, que é faltar água ao longo do tempo, ela não vai estar nesse negócio, ela vai produzir mais Coca-Cola, e daí se ela não produzindo Coca-Cola, ela não vende mais Coca-Cola. E daí talvez a Coca-Cola sobe o preço, e daí fica mais caro para a gente comprar. Então tem toda uma complicação que vem a partir daí, mas é entender exatamente que essas empresas precisam disso. E todas as empresas precisam. Eu dei o exemplo da Coca porque era rápido aqui para falar de água e porque vocês conhecem bem. Mas então a internet mentiu para mim, tá? Por quê? Não falaram que era água, falaram que era... Não lembro também, mas não era água. É que daí em termos assim, vamos dizer, de produtos, né, que tem talvez assim... Tem a tal da fórmula secreta, é que não é só água, mas ela é líquida, ela depende muito de água, né? Então, com certeza, tem outros ingredientes ali que possam ser mais, do ponto de vista da empresa, mais valiosos. Mas se não tiver água,
não tem refrigerante. Quais novas tecnologias... Opa, pergunta errada. Que conselho você daria para uma pessoa que quer começar a carreira na área da conservação da biodiversidade? Conselho eu acho que a pessoa tem que ter basicamente coragem, tá certo? Por que eu falo isso? Porque embora, né, a natureza ela é super importante, a biodiversidade é super importante, a gente ainda está sofrendo bastante com perda de biodiversidade, né? E aqui até vale a pena trazer uma explicação para vocês, né? Quando a gente fala, né, é importante trabalhar com isso, é super importante, mas a biodiversidade tem sido destruída, né? Então, hoje, né, as maiores causas de perda de biodiversidade é o uso insustentável dos recursos naturais, ou seja, a gente utilizar mais recursos do que a natureza pode nos dar, né? Então, é como se a gente estivesse vivendo, é como se a mesada de vocês é R$100, vocês estão gastando 120 por mês, entende? É o que a gente está fazendo com a natureza hoje em dia. A natureza ela está nos dando R$100 e a gente está gastando 120. Então, a gente está explorando mais a natureza do que a capacidade dela de nos fornecer, tá? Outra causa da perda de biodiversidade é a transformação do uso da terra. Então, é eu tirar a floresta, tirar outras ecossistemas naturais para fazer plantios, para plantar qualquer espécie agrícola. E uma grande causa de perda de biodiversidade são as mudanças climáticas, né? Então, o clima no mundo está mudando e a dispersão das espécies também está se mudando. Então, essas são as 3 causas maiores de perda de biodiversidade. E elas não estão diminuindo. A gente continua usando mais recursos do que deveria, a gente continua desmatando mais, né, desmatando o que não poderia, e o clima continua mudando. Então a gente precisa de coragem para trabalhar com conservação da biodiversidade, porque o contexto global ele não é muito positivo para quem trabalha com isso. Mas a gente tem que manter a coragem, tem que manter a esperança, tem que manter essa força de vontade de que podemos fazer a diferença. Quais novas tecnologias, ideias ou iniciativas você acredita que podem ajudar mais na proteção da biodiversidade nos próximos anos? Uma das coisas que eu tenho acreditado bastante hoje em dia é um pouco do que eu comentei, né, da minha viagem da semana passada, né? Eu acho que é muito importante perceber o quanto que essas comunidades tradicionais, povos indígenas, essas pessoas que vivem para e com a floresta, para e com os ecossistemas, a importância que elas têm na conservação desses ecossistemas, né? Então, era algo que há algum tempo atrás não era bem percebido, né? Essas populações eram deixadas à margem de qualquer processo de conservação. Mas hoje a gente percebe que são elas as responsáveis por boa parte da conservação. Hoje no Brasil, se você olha, os territórios que sofrem menos desmatamento são os territórios indígenas. Por quê? Porque lá existe uma comunidade que vive para e com a floresta e eles preservam aquele território, né? Então, hoje está bastante claro que esses territórios, quando bem utilizados por essas populações, eles preservam a floresta. Então, em termos de iniciativa, é como a gente pode fortalecer o modo de vida tradicional dessas pessoas. Como que a gente faz com que a vida dessas pessoas nesse local se torne uma vida que vale a pena ser vivida? Porque, muito embora eles estejam lá na floresta, eles também têm desejos, eles também têm sonhos, né? Eles, hoje em dia, também têm acesso à internet, ao Instagram, eles veem tudo quanto vocês veem e querem aquelas vidas também. Só que a vida deles também é importante lá. Então, é como que a gente traz progresso para eles, como que a gente traz... Progresso não, né? Como que a gente traz prosperidade para eles, né? Para que eles possam viver a vida que eles sonham naquele território, assim como nós podemos ver a vida que nós sonhamos aqui na cidade. Quais foram as maiores dificuldades que você já enfrentou trabalhando nessa área? Olha,
acho que dificuldade é muitas vezes uma questão, a gente se desmotiva, né? Igual eu estava comentando aqui, né? Quando a gente olha, né, para algumas questões que acontecem no mundo, né, a gente acaba perdendo, não perdendo, né, mas não perdendo a esperança, mas dando uma desmotivada, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade bastante grande para mim, é como permanecer esperançoso, permanecer motivado, mesmo diante de notícias, né, mundo afora, que às vezes apontam um caminho diferente, entende? Mas eu acho que a gente não pode perder essa motivação e nem essa esperança, né? Muito menos vocês que são jovens, né? Entender que sim, há a possibilidade de um mundo onde as pessoas possam viver em harmonia com a natureza. Porque esse mundo, ele existe. A gente, como eu falo, os indígenas, esses povos ancestrais, eles vivem em harmonia com a natureza. Porque nós não podemos também. Então, acho que a grande dificuldade para mim é essa. Às vezes é não perder a motivação diante de notícias que nem sempre são tão alegres. Depois de 15 anos dedicado na área, o que te dá mais esperança em relação ao futuro da conservação? Há que se manter a esperança, né? Eu acho que aqui pode ser um pouco... É difícil manter a esperança, mas a gente consegue. Eu acho que, às vezes, mesmo, né, diante de um mundo que acontece, né, algumas tragédias e algumas catástrofes, né, vira e mexe tem algumas notícias que nos chamam a atenção. Então, quando eu ando por aí, percebo que existem notícias que agora aqui no litoral do Paraná já tem onça pintada voltando, sabe? Quando a gente sabe que alguns animais já começam a retornar para alguns locais depois deles terem desaparecidos, isso é algo super, super, que me renova a esperança, né? Eu estava lá semana passada no Maranhão e eles comentaram que, né, de 30 anos atrás eles não conseguiam encontrar caça, né? Porque os indígenas, eles caçam para se alimentar. E hoje, depois eles terem morado naquele território e conservado o território, eles conseguem. Então, entender que quando a gente para de fazer essas pressões na natureza, ela retorna, né? Então, isso me dá bastante esperança de como que a natureza, ela consegue resolver seus próprios problemas por conta própria, desde que nós, seres humanos, não atrapalhem, entende? Então, se a gente parar de atrapalhar a natureza, ela vai conseguir se regenerar, se restaurar. E isso é muito bonito quando a gente vê isso acontecendo, sabe? É muito bonito quando a gente vê, né, determinadas notícias de pessoas salvando espécies, né, buscando ter uma vida um pouco mais em harmonia com a natureza. Acho que isso me enche de esperança, sim. E em 15 anos de trabalho, qual foi o projeto ou iniciativa de conservação que mais superou ou frustrou as suas expectativas? Essa é um pouco difícil para eu responder, porque o meu trabalho, eu acho que ele é muito mais um processo, né, e muito menos pontual, né? Claro, a gente tem alguns projetos que eles acontecem, né, e que é interessante, mas o resultado é sempre de longo prazo, é um resultado que nem sempre a gente consegue observar, né? Mas, novamente, eu gosto muito dos projetos onde a gente trabalha com comunidades, tá certo? Então, tem um projeto que a gente desenvolve no meio da Amazônia, né, bem no coração da floresta amazônica, numa região que, para chegar lá, a gente tem que ir para Manaus, que é a capital do Amazonas, e de Manaus a gente pega um avião pequeno e voa 2 horas até o meio da floresta. Tem uma cidade lá, com um aeroporto, né, e a gente para lá. E essa região é uma região chamada do Rio Juruá, né, e é muito bonito essa região. É um rio extremamente tortuoso que corre na planície amazônica, e lá vive uma comunidade ribeirinha que trabalha com a pesca do pirarucu. Pirarucu, caso vocês não saibam, é um peixe bastante grande. Se não me falha a memória, é o maior peixe de água doce do planeta. Então ele chega a 2 metros, 2,5 metros. Então esse tipo de trabalho, ele supera muito minhas expectativas, porque ver as pessoas naquela região buscando uma maneira de viver em harmonia com a natureza e a gente poder apoiá-los de diversas maneiras, entende? Fornecendo recursos financeiros, mas não só apenas financeiros, mas acesso a diversas
diversas possibilidades para que eles vivam daquela maneira é muito importante para mim. E sempre que eu vou lá, supera as minhas expectativas, porque é de uma beleza tremenda, tanto a região, mas também a paixão das pessoas por aquela região onde eles habitam. Teve alguém ou algo que te inspirou na sua trajetória profissional? Eu acho que aqui eu resgato logo no comecinho, quando vocês perguntaram, né, como o que me animava mais quando eu era estudante. Eu acho que, assim, algo que mais me inspirou era justamente quando eram as minhas leituras e quando eu assistia os programas da Discovery e da National Geographic. Eu lembro que quando eu assisti os programas, logo teve a revista da National Geographic e meu pai assinou para mim. Eu acho que eu tinha ali 13, 14 anos naquela época. E folhear aquela revista me animava muito, entende? Ele falava de história, de arqueologia, mas tinha muita coisa também sobre natureza na revista. Eu acho que se uma coisa assim que me inspirou bastante foi toda essa minha leitura e todos esses programas relacionados com natureza que eu assisti enquanto eu era jovem. Eu acho que, sobretudo, foi isso que fez eu, assim, hoje olhando para o passado, fez eu decidir vir por esse caminho, enveredar por esse caminho e que é algo que realmente me inspirou no passado. E nós somos o futuro e suas contribuições e preocupações remetem ao futuro também. Que conselhos nos daria para projetarmos ideias para melhorar o mundo? Tem uma coisa que eu acho que todo mundo fala e que vocês já devem ter ouvido falar, né? Só quando trabalha assim, né? Como que nós podemos deixar um mundo melhor para nossas crianças, né? Para os nossos jovens, né? Mas uma coisa que também ninguém nunca fala é como nós podemos deixar melhores jovens para o nosso mundo, né? E eu acho que vai muito nessa linha, porque o mundo vai ser mundo independente do ser humano, certo? Vocês já devem ter estudado isso em biologia, né, das eras geológicas. Então o planeta Terra vai continuar sendo planeta Terra e nós somos uma pequena gripe que estamos num momento muito curto da história do planeta Terra. Então o mundo, ele vai continuar mundo, mas como vocês, como os jovens, podem ser jovens melhores para viver nesse mundo, né? Eu acho que isso é muito importante de pensar. E isso vem muito para esse momento, né, vai muito para essa questão individual e do momento presente. Porque algumas coisas que eu comentei aqui, né, e falei, elas parecem distantes. É a comunidade lá na Amazônia, uma terra indígena, né, espécies que estão sendo perdidas em regiões que vocês nunca foram. Então isso foge muito da realidade de quem está vivendo, né, a vida que vocês estão vivendo. Então a gente tem que se perguntar, o que eu posso fazer hoje, agora, né, para que eu ajude a conservar a natureza, ajude a ter um mundo melhor, né? Essas decisões são decisões que, assim, é como eu consumo, basicamente, né? Vamos colocar dessa maneira. O que eu decido consumir? Já que eu falei que tudo que a gente consome vem da natureza, então será que eu não posso ser um pouquinho mais responsável nas minhas decisões de consumo? Sabe? Da onde está vindo tal comida que eu estou comendo? Você vai ver lá, você pega um produto e fala, poxa, esse produto está sendo produzido na Itália, lá nos Estados Unidos. Fala, eu preciso desse tomate vindo da Itália? Não tem ninguém aqui em Colombo que produz tomate, que eu posso consumir esse tomate? Acho que isso é muito importante a gente começar a pensar. E eu acho que vocês, desde cedo, têm que começar a pensar isso. O que eu consumo está vindo da onde? Porque tem que favorecer o consumo muito próximo da gente, porque esse pessoal está conservando. Não precisa trazer produtos tão distantes. Então, o primeiro passo é entender essa questão do consumo, tanto de alimentação, mas do que você consome de roupa, até dos eletrônicos, tá certo? Eu sei que todo mundo gosta de ter um iPhone da vida, né? Mas eu preciso ter um iPhone todo ano, né? Afinal de contas, ele tem um impacto ambiental muito grande. Então, essas decisões, elas são super importantes, né? A gente está reciclando lixo, né? A gente tem buscado utilizar menos recursos, né? Consumir menos roupa. Preciso realmente ficar trocando de roupa a cada verão, a cada inverno, o que quer que seja, ou a blusa que eu tenho, ela não pode durar mais tempo, né? Então, essas decisões de consumo são coisas que vocês podem fazer hoje, agora, e que fazem completa diferença. E a partir daí, né, como vocês, enquanto jovens, começam a influenciar outros jovens, inclusive os pais de vocês, né? Quanto vocês influenciam os seus pais a pensarem o que eles estão comprando na casa, né?
qual que é o produto, né? Se é um produto orgânico, muitas vezes que isso daí é mais positivo para a natureza, tá certo? Se eles estão reciclando lixo conforme deveria. Então, essas decisões que parecem ser simples do ponto de vista global, entende? Elas são muito importantes porque isso traz em vocês, assim, como que eu posso agir hoje, né, agora, nesse exato momento, para conservar os recursos naturais, para conservar a biodiversidade, e não ficar imaginando, poxa, isso daí é só a responsabilidade do Fernando, que ele trabalha lá na Amazônia, que ele trabalha lá em coisas distantes, né? Então, esse seria o meu conselho para vocês, de que refletir um pouco melhor, assim, o que eu individualmente tenho feito e o que eu poderia fazer mais. E sempre que vocês tiverem dúvida, eu posso estar aqui para tirar essas dúvidas para vocês e ajudar, tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada.